Presa por matar os pais, Suzane von Richthofen sai da cadeia para aproveitar o Dia das Mães. Lança perfume caseiro, ameaça jovens em todo o Brasil. Uma das vítimas fez esse caminho quase em coma, em direção à morte. Presidente da Assembleia de São Paulo pede reintegração de posse do plenário ocupado por estudantes. Relator de comissão do Senado defende afastamento da presidente Dilma. Procurador da República pede ao STF para investigar Eduardo Paes e Aécio Neves. Boa noite. Uma criminosa famosa por assassinar os pais há 14 anos recebeu o benefício da saída temporária de Dia das Mães. Até parece piada de mau gosto, mas Suzane von Richthofen tem esse direito por estar no regime semiaberto e ter um bom comportamento na prisão. Logo pela manhã, diferentemente das outras presas da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, Suzane deixou a cadeia. Oficialmente, a saída temporária de Dia das Mães começa amanhã, mas a Justiça decidiu liberá-la antecipadamente para evitar tumulto, segundo informações do advogado dela. A jovem foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, Manfred e Marisia von Richthofen, em 2002. Para planejar e executar o crime, ela contou com a ajuda do namorado na época, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Christian. No regime semiaberto em que Suzane está, os presos têm direito a 5 saídas temporárias: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, além das festas de fim de ano. Em março, Suzane também ganhou o direito de cursar faculdade de administração no município de Taubaté. Os benefícios são estendidos a presos que têm bom comportamento. Essa é a segunda vez que Suzane von Richthofen recebe o direito à saída temporária. A primeira foi na Páscoa. Suzane tem que voltar para o presídio feminino de Tremembé na próxima terça-feira. Um laudo preliminar da perícia criminal concluiu que houve um erro primário na estrutura da ciclovia que desabou no Rio de Janeiro. Os peritos do Instituto Carlos Éboli constataram que a pista estava solta, apenas apoiada sobre os pilares, e que o cálculo estrutural subestimou a força das ondas de baixo para cima sobre a obra. O trecho da ciclovia na Avenida Niemeyer desabou no feriado de Tiradentes e provocou a morte de 2 pessoas. A polícia também vai apurar se a construção obedeceu às normas ambientais. Estudantes ocupam a Assembleia Legislativa de São Paulo há mais de 24 horas. Eles pedem a abertura de uma CPI para investigar o desvio de verba destinada à compra de merenda. A Justiça analisa um pedido de reintegração de posse. Do lado de fora, confusão entre policiais, militares e alunos. Do lado de dentro, dezenas de estudantes ocuparam durante toda a quarta-feira a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente só sai daqui se a CPI sair. E nos corredores da Assembleia, os deputados Paulo Telhada e Antônio Diolim discutiram com uma manifestante. Eu sou uma mulher estudante. O coronel da Polícia Militar chegou a ameaçar a estudante de prisão. Eles estão no local desde ontem, quando interromperam uma sessão. Hoje, integrantes do Conselho Tutelar e da OAB foram ver as condições em que os manifestantes estavam. Os jovens receberam mantimentos no fim da tarde. Esse é o ponto mais próximo que nós podemos chegar aqui do plenário, que está ocupado pelos estudantes. Eles estão aqui nos lugares que tradicionalmente são usados pelos deputados, gritam palavras de ordem, justamente pedem a abertura da CPI para as investigações sobre a merenda escolar. O presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, é um dos investigados no esquema de superfaturamento e pagamento de propina em contratos de várias prefeituras do estado com uma cooperativa agrícola. Ele nega envolvimento e diz que é a favor das investigações. Como meu nome foi envolvido
de uma maneira criminosa, irresponsável. Eu sou o principal interessado que as investigações caminhem, que as testemunhas prestem depoimento. A CPI tem hoje 25 assinaturas. Para ser aberta, precisa de 32. A Procuradoria-Geral da República pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, por tentativa de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Um dos fatos que deverá ser apurado é a nomeação de Lula para a Casa Civil, que daria a ele foro especial. O Supremo mantém sigilo judicial sobre a questão e sustenta que não partiu do tribunal o vazamento do pedido de abertura de inquérito. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria encaminhado nesta terça ao STF o pedido de investigação contra a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso. A acusação: dificultar as apurações da Operação Lava Jato. Os fatos narrados pelo Procurador-Geral vão desde a tentativa de nomear Lula para a Casa Civil, supostamente para obter foro privilegiado perante a Justiça, até as revelações do senador Delcídio do Amaral em depoimento sob delação premiada. Para decidir sobre a abertura de inquérito, como a questão envolve a presidente da República, o ministro relator Teori Zavascki pode levar o assunto ao plenário do tribunal. Depois de solenidade hoje no Planalto para lançar o Plano Agrícola, em declaração à imprensa, Dilma atacou Delcídio do Amaral e prometeu ir ao Supremo contra o vazamento do pedido de inquérito. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas. Aqueles que vazaram têm interesses escusos e inconfessáveis. E eu vou solicitar ao ministro da AGU que solicite a abertura no Supremo para apurar esses vazamentos. Quero saber quem é o autor ou os autores do vazamento. O relator da comissão do impeachment no Senado defendeu o afastamento da presidente Dilma. Antônio Anastasia defendeu sua atuação na relatoria por ter sido eleito pelo colegiado. Rebateu o argumento da defesa de que o processo deveria aguardar o julgamento das contas do governo referentes a 2014 ou a prestação das contas de 2015. Acusou a presidente Dilma de ferir a lei de responsabilidade fiscal ao emitir decretos de créditos suplementares. Está em risco, nesse momento, a preservação de um regime de responsabilidade fiscal conquistado a duras penas. E viu crime do governo ao contratar operações de créditos, como no Plano Safra. O senador lembrou que só depois da manifestação do Tribunal de Contas da União, o governo quitou as dívidas com os bancos públicos e respondeu às declarações da presidente de que há um golpe em andamento. Nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, reuniões às claras, transmitidas ao vivo, com direito à fala por membros de todos os matizes políticos, com procedimento ditado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Amanhã, o ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União, retorna à comissão para contestar o relatório. Na sexta-feira, o parecer será votado e deve ser aprovado. Se a maioria dos senadores der sinal verde para o impeachment na próxima semana, a presidente Dilma será afastada do cargo por 180 dias. O vice-presidente Michel Temer já tem quase a totalidade dos nomes indicados por partidos aliados para os ministérios, caso Temer venha a assumir o poder. As negociações de ministérios estão cada vez mais intensas. No Palácio do Jaburu, o entra e sai mostra a disposição de Michel Temer em negociar apoio. O desenho da esplanada começa a se definir. O comando do Ministério da Fazenda deve ficar com Henrique Meirelles, a Casa Civil com Eliseu Padilha, braço direito de Temer. O ex-ministro Moreira Franco deve assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos. 3 prováveis ministros são investigados pela Lava Jato. O senador do PMDB, Romero Jucá, deve ficar com o Ministério do Planejamento. Gedel Vieira Lima, também do PMDB, fica com a Secretaria de Governo. E o Ministério do Turismo com o ex-ministro da pasta, Henrique Eduardo Alves, do PMDB.
Os transportes com o deputado Maurício Quintela, do PR. A pasta de Ciência e Tecnologia deve ficar com o presidente do PRB, Marcos Pereira. A pasta da Educação deve ficar com o deputado Mendonça Filho, do DEM. No Ministério da Integração Nacional, o PSB indicou Fernando Coelho Filho. O Ministério das Cidades, o nome mais cotado é Bruno Araújo, do PSDB. O PSD também disputa o cargo, mas deve ficar com o Ministério das Comunicações, provavelmente com Gilberto Kassab. O senador tucano José Serra deve assumir o Itamaraty. A Controladoria Geral da União pode ser comandada pela ex-ministra do Supremo, Ellen Grace. Mas o governo está incomodado com essas negociações. Aliados da presidente Dilma defendem que o vice-presidente não pode nomear ministros enquanto ela estiver afastada do cargo. O argumento é que Temer só poderia montar um novo governo caso ela fosse condenada definitivamente. Veja a seguir a viagem da chama olímpica pelo Brasil. Em Goiás, Zezé de Camargo e Luciano carregaram a tocha. E ainda hoje, na nossa série especial, o lança-perfume caseiro, que tem levado à morte jovens das periferias das grandes cidades. O Supremo Tribunal Federal julga amanhã um pedido de afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O principal argumento é de que Cunha, por ser réu no STF, não pode estar na linha sucessória da presidência da República. Hoje, o Conselho de Ética definiu que as 4 testemunhas de defesa do presidente da Câmara vão ter até o dia 19 para depor. O processo de cassação contra Eduardo Cunha já dura quase 6 meses por causa de manobras e recursos impetrados por aliados do deputado. Cunha é acusado de mentir na CPI da Petrobras ao negar a existência de contas bancárias no exterior em nome dele. No segundo dia do revezamento da tocha olímpica no Brasil, a festa é para os goianos. O maior símbolo dos Jogos vai passar por 15 cidades de Goiás. O ponto de partida da chama olímpica foi em Corumbá de Goiás. Depois seguiu para Pirinópolis, onde passeou de balão. Zezé de Camargo e Luciano, que nasceram no município, vibraram ao conduzir a tocha pelas ruas da cidade. Nunca podia imaginar um dia eu vou estar aqui carregando o maior símbolo esportivo do mundo. A tocha agora já está em Anápolis, onde passará a noite. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Veja a seguir, procurador-geral pede investigação contra prefeito do Rio, Eduardo Paes. Rio de Janeiro lidera as estatísticas dos roubos e encomendas dos Correios no país. E na nossa série especial, o perigo do lança-perfume caseiro, consumido em bailes funk das periferias. O Rio de Janeiro registrou metade dos roubos a encomendas dos Correios no Brasil. No ano passado, foram cerca de 2.500 assaltos e centenas de trabalhadores afastados por causa dos traumas da violência. 9 assaltos em 8 anos de serviço. A gente acha que a gente vai acontecer de tudo, que a gente vai perecer ou vai morrer, a gente só pensa na família. Dirigir o carro amarelo pelas ruas do Rio virou sinônimo de perigo. Já me assaltaram de pistola, 38, já vi carro com fuzil lá dentro também, o cara me assaltar, um com a pistola na mão, outro com fuzil e tal. O que fica é aquela sensação de medo. Esse vídeo mostra como os ladrões atacam. O motorista acaba de fazer uma entrega e é rendido por 2 homens. Os números são surpreendentes. Só no ano passado, 5.000 veículos dos Correios foram assaltados, metade no Rio de Janeiro. Foram quase 60.000 mercadorias que não chegaram ao destino. Um prejuízo de mais de 11 milhões de reais. Este centro de entregas fica no bairro da Penha, na zona norte do Rio. Todos os dias saem daqui cerca de 50 carros para distribuir encomendas em vários bairros da cidade. Entre ontem e hoje, foram 7 veículos roubados. Seu Carlos começou no trabalho novo há 3 meses e hoje sofreu um assalto relâmpago. Estava andando, estava uns 70 km por hora, ele encostou do lado e falou, ó, aí pegou a arma, não sei se, ele falou, não olha muito para mim não, encosta ali na frente ali. Estou matando à toa, né? Eu fiquei assustado. Em nota, a Polícia Federal afirma que vem intensificando a atuação no combate ao roubo de cargas dos Correios.
zona oeste do Rio de Janeiro, uma câmera de segurança registrou o momento em que um policial militar dá um tapa no rosto de um adolescente de 15 anos. O PM acusou o menor de estar filmando com o celular uma operação que acontecia no local. A família do garoto fez denúncia à corregedoria da PM, que vai investigar o caso. A Câmara de Vereadores de São Paulo não vota mais uma vez o projeto de lei que regulamenta o Uber. Os taxistas fecharam vários pontos da capital e fizeram uma carreata até a Câmara Municipal. Também teve confusão entre representantes da Prefeitura e taxistas perto de uma ponte, inaugurada hoje pelo prefeito Fernando Haddad. O protesto aconteceu depois que taxistas descobriram que o sobrinho de Haddad é funcionário do Uber. A Prefeitura de São Paulo confirmou a informação. O prefeito só chegou depois que os taxistas deixaram o local. Sempre os recebi com a maior educação. Se eles tiverem qualquer denúncia a fazer, tragam ao meu conhecimento. Se houver qualquer irregularidade. Agora, não tem cabimento esse tipo de coisa na rua. Em nota, o Uber classificou como incorreto e injusto dizer que a presença de Guilherme Nazar na empresa tem qualquer relação de parentesco com o prefeito. Toda a frente da Câmara de Vereadores também foi ocupada por taxistas. O projeto que regulamenta o serviço de transporte de passageiros por meio de aplicativo seria o último a ser votado. Como as 5 sessões extraordinárias previstas não aconteceram por falta de quórum, a votação da proposta pelos vereadores ficou mais uma vez para outro dia. Há 3 meses dos Jogos Olímpicos e há 8 meses de encerrar o mandato, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, pode virar réu na Operação Lava Jato. O pedido de investigação de Eduardo Paes foi enviado ao Supremo Tribunal Federal por suspeita de maquiar dados na CPI dos Correios. A base da acusação contra o prefeito do Rio é a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que foi presidente da CPI dos Correios em 2005. Segundo Delcídio, Eduardo Paes ajudou o então governador de Minas, Aécio Neves, a maquiar dados do Banco Rural na comissão, para encobrir o esquema de compra de votos conhecido como Mensalão Mineiro. Na delação, Delcídio diz que Eduardo Paes, na época subrelator da comissão, foi um dos emissários de Aécio para adiar o prazo de entrega dos dados das quebras de sigilo da CPI. Ainda segundo o senador, esses dados foram adulterados. A Procuradoria-Geral da República incluiu nesse mesmo pedido que se investigue também o ex-senador Aécio Neves e o deputado federal Carlos Sampaio, ambos do PSDB. A decisão está nas mãos do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato na Suprema Corte. Em nota, o prefeito Eduardo Paes, hoje no PMDB, disse que, como deputado, teve muito orgulho em ter sido subrelator geral da CPI dos Correios, que desvendou o esquema do mensalão e que está à disposição da Justiça. O deputado Carlos Sampaio disse que jamais agiu visando proteger quem quer que fosse na CPI dos Correios. Também em nota, o senador Aécio Neves disse ter convicção de que as investigações deixarão clara a falsidade das citações. O tempo seco deixa a qualidade do ar ruim em quase todo o Brasil. Estado de alerta no centro-oeste e no nordeste com 15% de umidade e no sudeste estado de atenção com 30%. Faz sol nas áreas amarelas e a chuva é isolada de Santa Catarina ao Rio de Janeiro e no litoral do Nordeste. Temporais atingem a região norte e o oeste de Mato Grosso. Faz frio em Porto Alegre com 21 graus, em Aracaju 31. O Rio de Janeiro amanhece com nevoeiro. À tarde, a chuva é isolada e faz 28 graus. Em Manaus, 32. Em Salvador, 28. Em Campo Grande, 30. E o mar agitado provocou o desabamento de uma rampa de acesso em São Conrado, no Rio de Janeiro. Amanhã, ainda há risco de ressaca com ondas de mais de 2 metros no litoral do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Eleições americanas, mais um pré-candidato republicano abandona a disputa e o caminho fica livre para Donald Trump.
Ele chegou sem nenhuma discrição e incendiou a corrida eleitoral. Donald Trump nunca esteve tão perto de ser o candidato republicano nas eleições americanas. Isso porque, após vencer as primárias de Indiana, os últimos 2 rivais do magnata dentro do partido abandonaram a disputa. Ted Cruz, segundo colocado, abriu mão ontem. Hoje foi a vez de John Kasich. A resistência deles era a única forma de impedir o avanço de Trump e tentar levar a decisão para a convenção do partido em julho. Agora Trump concorre sozinho e precisa de menos de 200 delegados para representar os republicanos. A reviravolta dividiu o partido. Há quem diga que vai apoiar a provável candidata democrata Hillary Clinton, que, embora tenha perdido para Bernie Sanders em Indiana, continua à frente no panorama nacional. Muitos republicanos preferem manter a oposição no poder do que apoiar um representante como Donald Trump, que possa, a longo prazo, desqualificar os ideais do partido. A campanha por um terceiro nome independente também ganhou força. Balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde aponta 1.271 casos confirmados de microcefalia no Brasil. Desse total, 203 tiveram teste positivo para o Zika vírus. No Rio de Janeiro, um estudo da Fiocruz confirmou que a bactéria Wolbachia reduz a capacidade do Aedes aegypti de transmitir Zika. Em testes com 160 mosquitos, nenhum inseto que continha a bactéria se infectou com o vírus. Uma mulher foi baleada durante uma manifestação por moradia em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Ela foi atingida por um policial militar que passou pela marcha de carro e atirou pela janela. Edilma Vieira dos Santos foi atendida no pronto-socorro de Itapecerica. Segundo a Secretaria de Segurança, o PM estava fora de serviço e já está preso. Agora nossa série especial, uma droga antiga que foi modificada e está ainda mais perigosa. Na periferia de São Paulo, um lança-perfume turbinado é fabricado e vendido sem cerimônia. Ganhou aroma e um efeito mortal. No pancadão do baile funk tem música alta e gente mais alta ainda. A expressão no rosto do rapaz assusta e o gesto quase automático de inalar o que está dentro da latinha é perturbador. A droga que quase derruba o jovem já foi muito cantada em bailes como esse. Daqui dá para ouvir um pouco da música, mas essa história não começa nos bailes funks. Começa aqui na Vila Nancy, Guaianazes, zona leste de São Paulo. Um bairro que está sendo dizimado por uma droga extremamente barata e tão mortal quanto heroína e cocaína. É um lança-perfume caseiro que está matando muita gente por aqui. A menos de 2 quadras nessa direção fica um pronto-socorro que tem atendido casos de overdose de adolescentes. Uma das vítimas morava ali embaixo e fez esse caminho quase em coma, em direção à morte. Ele não morreu assim, ele não usou e morreu. Ele ficou 1 ano hospitalizado. José sonhava fazer medicina. Com o lança-perfume, em menos de 1 ano, ficou assim. A desculpa dele era que ele usava só para esparecer, né? Que ele não era viciado, né? As internações ficaram constantes e mesmo afastado da droga, os danos ao organismo do rapaz já eram irreversíveis. Ele morreu quanto tempo depois? 1 ano depois. E assim, eles usam como se fosse, sabe, como se fosse uma água. Né? Eles baforam aquele líquido e acham que para eles é uma brincadeira. Repare agora nesse vídeo. É isso que o lança-perfume pode causar num ambiente fechado. Note que um dos rapazes ali está inalando a droga com um pano,
Para potencializar o efeito, colocaram a substância no ar-condicionado do carro. Um deles resolveu usar um isqueiro e os 3 saíram queimados. Essa também é uma droga que, apesar de perigosa, você não encontra com traficantes. Não é estocada nem escondida, como maconha e cocaína. Quem é que está ganhando dinheiro com lança-perfume caseiro? Molecada. Eles fazem e revendem? Eles fazem e revendem. O dono do depósito de material de construção, porque aqueles componentes ali pode ser vendido livremente. E quem perde? As famílias, a comunidade, os jovens. Os ingredientes, como diz o líder comunitário, são bem acessíveis. Esse está 26,14, anti-respingo de solda. E a venda para esse fim é tão grande que basta uma conversa mais sincera com o vendedor para escutar o alerta. Ah, molecada da noite da zoeira aí, pelo amor de Deus, eles querem cheirar, mas você mata, meu, porque é um produto que inala, fecha aqui, ó. E aí tem uma parada cardíaca, mata mesmo. Lucas não ouviu os conselhos e quase morreu. Em recuperação numa clínica para dependentes químicos, ele aceitou contar sua história sem esconder o rosto. Eu experimentei a primeira vez, deu aquele twin, né? E desde aí acabei viciando mesmo. E foi degradação total na minha vida. A cada dia as doses iam aumentando e, de repente, Lucas vivia para se drogar. Eu cheguei a comprar lança, ficar dentro da minha casa, dentro do meu quarto usando. Sem sair, sem ir pra balada, sem nada. Só comprar o frasquinho, jogar dentro da latinha e ficar lá, baforando e usando, né? Darlan, da ONG Rolezinho, a Voz do Brasil, me conta que a droga está dizimando um pedaço do bairro dele. Você disse que muita gente aqui dessa comunidade está morrendo em função do uso desse lança. E outros ainda vão morrer? Muitos ainda. Eu acho que se não pararem, se não se autoconscientizarem, eles vão acabar fazendo isso. Na festa que invade a madrugada, as principais vítimas do lança costumam ser as novinhas, como são chamadas as garotas do funk. As meninas mesmo, quando estão no baile funk, as meninas inalam essa droga, são realmente violentadas e estupradas até, porque elas não estão em sã consciência. Então a gente vê vídeos absurdos na internet, de meninas peladas, tirando a roupa. Que nem sabem o que estão fazendo, que nem porque sabe o que está fazendo. E aí no outro dia, sabe como ela vai saber o que ela fez à noite? Porque o vídeo dela vai estar lá nas redes sociais com 2 milhões, com 3 milhões de acessos. Anti-respingo para soldar metais, amplamente utilizado na construção civil, um clássico solvente da indústria química, thinner, clorofórmio e éter, com enorme potencial anestésico, precisam ser manipulados assim, dentro de um exaustor, para que não sejam inalados. Essa nova droga caseira, que tem prejudicado parte da juventude brasileira, tem um outro ingrediente quase improvável. Sabe o que é isso? Uma bateria de carro. Pois a água que está aqui mergulhada em metais potencialmente tóxicos também faz parte da fórmula de um entorpecente que tem sido utilizado quase sem freios. Queimaduras, ação corrosiva nas mucosas do nosso organismo, o mesmo fato de inalar grandes quantidades, o trato respiratório, todo ele pode ser afetado pelo solvente. Depois de inalada, a substância age rápido. Em menos de 3 segundos, cai na corrente sanguínea e começa a danificar pulmões, rins e fígado. 5 segundos depois, já está no coração e no cérebro. Logo surge a taquicardia. Aparecem as primeiras alterações de consciência. Os pulmões são os que mais vão sofrer. Se o uso for contínuo, uma pneumonia grave é quase certa e pode ser fatal. Esse é um caso que assim tem que ser divulgado. As mães que têm esses jovens nessa faixa etária, que agora não é mais com 14, 15 anos, agora começa muito antes. Meninos de 12 anos usando o lança.
Mas se a versão turbinada do lança-perfume nasceu no baile funk, é também dentro dele que a droga começa a ser combatida. Eu venho comunicar a vocês que eu, MC Bin Laden, não faço mais música de lança-perfume. Não faço mais música de lança-perfume. MC Bin Laden é o mesmo que fez sucesso cantando os benefícios do lança-perfume. A mudança de caminho fez adeptos e influenciou uma nova geração de funkeiros, como o MC Menace, de apenas 13 anos. O lança tá matando, não só o lança, como todas as drogas. Com a autorização da justiça para cantar nos bailes, acompanhado pelos pais, o jovem MC lançou um funk que diverte, mas também conscientiza. Acho que foi um dos primeiros bailes que eu fui que eu me assustei muito. Porque eu fui e vi muita coisa errada, tipo lança-perfume, e eu fiquei horrorizado. Eu cheguei em casa, meu pai ainda viu. Aí a gente começou, eu falei, vamos tentar mudar isso, eu quero mostrar o outro lado da moeda, eu quero mostrar o meu funk. Me diz pra quê? Ir pro baile balada do lançar, enquanto sua mãe tá em casa, relembrando a sua infância. E o menino mostrou mesmo. Ficou ainda mais popular depois do novo funk. E agora nos bailes, o lança-perfume é desaconselhado assim, em coro. Lança! Mata! Lança! Mata! Lança! Mata! Para quem viu de perto o lança matar. E para quem deixou a droga pouco antes da morte, a conclusão é quase a mesma. Eu aprendi assim que na vida tem dois caminhos, o certo e o errado, né? Vai para que a gente faz a nossa escolha. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o programa do Gugu, que descobriu os produtos que são novidade no mercado popular e que podem ser uma opção barata para o Dia das Mães. A gente tem um encontro marcado amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.